Mas antes disso eu quero fazer um outro comentário. Eu jamais me esqueci, né? Estava no início de carreira, ali, uns 4, 5 anos na sala de aula, talvez um pouco mais, já comecei a ter tempo que eu acabo esquecendo. Já faz tempo que eu falo que eu estou 10 anos na sala de aula. De repente eu me senti mais novo, né? Mas eu fui ver, eu descobri que o MIT tinha umas aulas na internet, né, cara? O MIT, já comentei contigo, né? O Massachusetts Institute of Technology, considerado uma das maiores faculdades de engenharia do mundo. Aí, botei lá, achei uma aula, não sei por que eu achei aquela aula sobre o arco-íris. Aí tem um tiozinho lá, já com tudo preparado, os quadros, ninguém chama quadro que sobe, quadro que desce, o cara não apaga o quadro, o cara joga o quadro para cima e já tem outro quadro atrás para ele continuar descascando e o resto do quadro fica lá para cima, sabe? Puxa umas cordinhas, foda. Já está com os experimentos todos montados e ele começa. E aí o cameraman, ele tá mostrando o tiozinho lá e ele vai dar uma passada às vezes no público, né? Tem meia dúzia de gato pingado, a auditória é gigante, né? Deve ter meia dúzia de gato pingado ali que são os nerds que estão estudando aquela matéria. E tu vê que pelo clima ali que só tem nerds assistindo a aula. E aí ele começa. Vocês, gurizada do ensino médio, obviamente, recentemente entrou na faculdade, acredito que vocês conheçam arco-íris. A gente estuda um pouco de arco-íris no ensino médio, na refração. E aí ele faz algumas perguntas, fala, já que vocês entendem um pouco de arco-íris, eu vou fazer 15 perguntas sobre o arco-íris. Ai, meu chão já caiu. Das 15 perguntas eu sabia responder mal e porcamente umas 3, 4. Aí eu vi que eu não entendia merda nenhuma sobre arco-íris. E ele começa a dar uma aula que foi a melhor aula de física que eu já vi na minha vida, uma aula de chorar. É uma aula de difícil compreensão, mas ele explica o arco-íris de um jeito, mas de um jeito, cara, que um dia eu vou ter essa aula, um dia eu ainda vou poder dar essa aula. Vai ter que treinar muito para chegar naquele nível. Eu recomendo que tu assista, eu já botaram até legenda agora na aula, tem até legendinha. Tu digita lá no YouTube, Rainbow MIT, certo? Rain de chuva, né? Bow de arco de chuva, né? A tradução de arco-íris em inglês, né? Rainbow MIT, enter, vai aparecer essa aula, certo? Aí tu assiste essa aula, cara. Pô, é de chorar, aí tu vai ver a aula foda. Bom, feita essa dica, depois eu quero discutir um pouco de arco-íris com vocês, mas deixa eu ver se eu lembro de fazer uma dedução importante aqui para vocês que aparece no vestibular raramente, mas eu não queria dar sopa com azar. Desvio sofrido por um raio de luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Só isso aí não existe no meu dia a dia, né? Quase nunca um raio de luz atravessa uma janela, né? Quase nunca. Imagina que isso aqui é um vidro de uma janela. Esse vidro tem uma certa espessura aí. Vamos ver o que acontece quando um raio de luz chega nessa janela e tenta atravessar a janela? Primeiro, quando esse raio de luz chegar obliquamente, eu posso fazer aqui a reta normal, né? Ele vai se aproximar ou se afastar da normal? Se aproximar. Só que aí depois na sequência ele vai sofrer uma segunda refração, né? E vai agora se afastar de tal forma que ele vai emergir paralelo ao raio que chegou. Quer dizer que eu posso prolongar esse raio que emergiu e eu quero dar um jeito de descobrir essa distância aqui, ó. Tu concorda que foi esse o desvio que o raio sofreu? Então tu vê, cara, quando eu olho os objetos assim através da janela, eles não estão onde eu penso que eles estão. Eles estão levemente deslocados para
triângulo vermelhinho aí. Se eu tenho um triângulo retângulo e quero relacionar a hipotenusa x com o cateto oposto, seno, né? Seno de I menos R é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu chamei de x. Está dividido, passa multiplicando, o desvio é x que multiplica seno de I menos R. Mas quando a luz atravessa uma janela, tu sabe qual é a distância que esse raio percorreu dentro da janela? Nem eu. Mas nós sabemos a espessura da janela que a gente compra, né? 5 milímetros, 8 milímetros. Está vendo esse outro triângulo retângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo grandão? Um dos catetos dele é a própria espessura. E a hipotenusa dele é o x, né? Certo? E esse ângulo que ele forma aqui com a horizontal, esse ângulo aqui, vale quanto aquele ângulo ali? Aliás, eu preciso daquele ângulo lá de cima, que é o próprio R, né? Aquele ali é o ângulo R, isso aqui é a espessura da janela, e esse x é a distância que o raio percorreu dentro da janela. Como é que eu consigo relacionar o x, que é a hipotenusa, com a espessura do vidro? Seno, cosseno, tangente. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno. O cosseno de R é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como eu queria eliminar o x da minha equação, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, substitui ali, isso é finito. E que divide cosseno de R vezes seno de I menos R. Bom, essa foi a melhorzinha, eu acho que deduziu até hoje. Então eu vou te perguntar, do que depende o desvio que um raio de luz sofre ao atravessar uma janela, uma lâmina de faces paralelas? Da espessura da janela, quanto maior é a espessura, maior ou menor o desvio? Maior, né? Tu concorda que se aumenta esse número E, aumenta o resultado da conta? É o numerador, né? Certo? Cara, tu vê, se tu manda blindar teu carro, estacionar ele mudou totalmente. Tu não pode simplesmente olhar pela janela e ir no olhômetro, né? Me aproximando. Porque como a janela ficou muito mais espessa, o desvio que os objetos sofrem é bem maior. Certo? Te juro, cara, uma vez comprei um óculos do camelódromo, aí fui estacionar meu carro, bati o retrovisor direito. Meu Deus, não estou bêbado, não estou nada. Aí eu não dei muito valor para a coisa, né? Uma semana depois, estacionou o carro, bati o retrovisor direito. Que merda é essa? Desaprendi, não é possível. Aí eu me toquei, né, cara? Eu tinha recentemente comprado óculos, estava usando óculos as 2 vezes. Cara, quando eu pego o óculos e faço assim, ó, tiro e boto, meu Deus, o mundo só fazia assim. Então tu vê, né? Mesmo o óculos tendo a lente fina, como ele foi mal construído, ele dava uma distorção, um desvio na imagem grande. E me custou 2 retrovisores, esses 15 pila que eu economizei no óculos do cabelo. Então não vale a pena às vezes, né? Não custa pelo menos fazer um teste, né? Todo óculos vai dar uma desviadinha pra gente. O problema é quando a desviadinha é muito grande, né? Aí tu desconfia, não é seguro usar esse óculos. E depende só da espessura? Não, né? Depende do ângulo de incidência e também do ângulo de... Então depende do ângulo que a luz chega e depende do índice de refração do material do qual o cara é feito. Porque o I e o R estão conectados pela lei da refração, né? Então tu vê, cara, aquela... Na verdade, tu vê, né? Esse tipo de questão não aparecia nos livros de física. Só que aí caiu em algum vestibular por aí essa questão. E aí o cara que viu, porra, essa questão eu não ensinei para eles, o aluno vai reclamar no outro ano, né? Pô, professor, ano passado caiu essa questão, vocês não ensinaram essa questão. Aí o autor da questão vai lá e acrescenta uma matéria nova no mesmo livro. Por isso que os livros de ensino médio do Brasil vão ficando inchados cada vez com mais conteúdo. Porque tu quer abraçar todos os conteúdos do país, né? A nossa apostila não trouxe um monte das coisas que nós comentamos aqui, né? Certo? Isso não pensa assim, porque o material é fraco. É porque também o material ele é pontual, ele só ensina o que cai mais, ele não expande muito.
expandir demais pode ser ruim, né? Pode deixar agoniado, pode deixar confuso, pode te sobrecarregar. Então, não se apavore se tu não compreendeu alguma passagem de dedução. Anota a formulazinha para tu saber que ela existe. Muito provavelmente tu não vai precisar disso no vestibular. Muito provavelmente. Eu coloco isso, senão eu não durmo. Se cair essa questão e eu não falei, eu não vou me perdoar jamais. Então é por isso que eu me sinto obrigado a fazer esse comentário aí. E aí, deixa eu dar uma olhada na tua apostila, que eu quero ver o que ela falou que eu não falei. Deixa eu ver. Vamos, hidrostática é minha, será? É do Polaco. O Polaco já começou hidrostática com vocês? Adoro hidrostática. É isso aí, galerinha. Fizemos um trabalho bem completinho aí. Só que agora a gente tem que fazer exercício. E não se esqueça, se tu achar que a tua apostila tem pouco exercício, baixa as provas do teu vestibular na internet dos últimos 3, 4 anos e traz as questões pra gente. Vai ser um prazer, tá? Traz a tua folhinha impressa, traz no celular. Professor, é uma questão que eu não consegui resolver. Eu vou fazer com o maior prazer. De repente vamos finalizar, então nós temos 5 minutos, é isso? 2 minutos que seja. Vamos finalizar com um exemplozinho dessa última dedução bizarra que eu fiz para vocês, ó. A galera de casa vai agora enxergar os ângulos dos quais eu falava. Olha lá que beleza.